Mariana olhava ao redor da clareira, sentindo o ar fresco da manhã invadir seus pulmões. O sol mal havia começado a despontar entre as árvores altas da mata, e os primeiros raios de luz desenhavam um mosaico de sombras e brilhos no chão, úmido, coberto de folhas secas e musgo. O aroma da floresta, uma mistura terrosa e de folhas verdes, a envolvia, despertando uma sensação curiosa de liberdade e mistério. Ela ajeitou a alça da mochila que carregava nas costas, pesada com equipamentos para os próximos dias. O coração disparava no peito, numa mistura de ansiedade e excitação. Era o primeiro dia do acampamento de aventura, que Mariana decidira enfrentar sozinha. Rubens, seu noivo, não quis ir, alegou que não tinha o perfil para esse tipo de experiência, preferia ficar na cidade e trabalhar, mas ela sentiu que precisava ir. Precisava se desafiar, sair daquela rotina segura, quase previsível, que a fazia questionar seus sentimentos, suas escolhas. As vozes ao redor já enchiam o ar. Outros participantes do acampamento se apresentavam, todos ansiosos e curiosos. Jovens, adultos, alguns casais, e pessoas de todas as idades, todos prontos para a aventura. Mariana observava com um sorriso tímido, tentando disfarçar a insegurança que a acompanhava desde que decidiu embarcar nessa viagem. Então ele apareceu. Rafael entrou na clareira com passos firmes e decididos, atraindo imediatamente a atenção de todos. Alto, com ombros largos, um corpo esculpido pelo exercício e pelo ar livre, ele tinha uma presença magnética. Seu rosto era marcado por uma barba por fazer que realçava a linha forte do maxilar, e seus olhos castanhos profundos pareciam penetrar em cada pessoa ali presente. O cabelo escuro, ligeiramente bagunçado pelo vento, completava a imagem daquele homem mais viril e másculo que Mariana já tinha visto pessoalmente. Ele usava uma camiseta justa, mostrando os músculos do peito e dos braços, calças resistentes e botas adequadas para a floresta. Sem precisar dizer uma palavra, ele dominava o ambiente. Bom dia, pessoal, sua voz era firme, mas com um tom acolhedor, que transmitia segurança. Sou Rafael, o instrutor deste acampamento. Vou estar com vocês durante toda a jornada, ajudando em cada passo, desafiando vocês e também garantindo a segurança. Esse é um lugar para superarmos medos, descobrirmos forças que nem sabíamos que existiam, e principalmente, para nos conectarmos com a natureza e conosco mesmos. Mariana não tirava os olhos dele. Sentiu uma leve onda de calor subir pelo corpo, uma mistura de admiração e uma atração quase palpável. Tentou se controlar, pensar em Rubens, lembrar que estava noiva, que seu compromisso era sólido. Mas havia algo em Rafael que mexia com ela de um jeito diferente, despertava desejos que ela não ousava nomear. A primeira tarefa foi rápida, formar duplas para uma pequena trilha até o primeiro ponto de acampamento. Rafael designou Mariana para caminhar com Lucas, um jovem animado e cheio de energia, mas ela quase não escutou as instruções. O que ocupava sua mente era o olhar firme e intenso do instrutor, enquanto ele dava as últimas recomendações. O caminho pela floresta era cheio de desafios naturais, troncos caídos, pedras escorregadias, riachos estreitos para atravessar. Mariana sentia o corpo cansar, os músculos responderem ao esforço, mas a presença de Rafael no grupo dava um combustível extra à sua determinação. Ele passava por todos, incentivando, mostrando técnicas para superar obstáculos e elogiando os que se esforçavam. No momento em que cruzaram um riacho, Mariana perdeu o equilíbrio e quase caiu na água gelada. Rafael estava perto e a segurou rapidamente pelo braço, com mãos firmes, seguras, que fizeram seu corpo estremecer. Cuidado, Mariana, disse ele, com a voz baixa e intensa. Não é só força, é concentração. Você consegue. Ela ergueu os olhos para ele, encarando aqueles olhos castanhos que pareciam penetrar sua alma, e sentiu o calor subir ao rosto. Um arrepio percorreu sua espinha. Depois daquela breve ajuda, ela seguiu com a mente confusa, tentando entender o turbilhão de emoções que Rafael despertava. Sabia que era errado sentir isso por alguém que não era seu noivo, mas não conseguia controlar. Aquela sensação de ser observada por um homem tão viril e seguro era algo novo, quase proibido, e ela se pegou querendo mais. Ao final da trilha, o grupo chegou a uma clareira onde montariam o primeiro acampamento. Rafael demonstrou
com maestria como montar barracas, fazer fogo e organizar o espaço para a noite que se aproximava. Mariana estava atenta a cada movimento dele, a forma como comandava com autoridade e ao mesmo tempo cuidado. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, o grupo reuniu-se ao redor da fogueira. O calor das chamas contrastava com a brisa fresca da floresta, e o céu estrelado começava a se revelar aos poucos, como um convite para a introspecção. Rafael sentou-se ao lado de Mariana, mais perto do que seria necessário, e começou a contar histórias sobre a natureza, sobre desafios que havia enfrentado em sua vida, e como a força interior era o maior recurso de qualquer ser humano. Mariana sentiu o coração bater mais rápido com cada palavra. Não era só a voz dele, era o magnetismo que emanava. Ela escutava, hipnotizada, e por alguns momentos esqueceu de Rubens, do noivado, das promessas feitas. Naquela noite, sob as estrelas e o fogo crepitante, algo dentro dela começava a despertar, uma chama silenciosa que prometia transformar sua vida. Quando a conversa terminou e todos começaram a se recolher para suas barracas, Rafael ficou por um instante olhando para Mariana, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Amanhã será um dia mais difícil, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Mas vou estar aqui para ajudar você a superar tudo. Mariana sorriu de volta, sentindo que o acampamento era muito mais do que uma simples aventura na natureza. Era o começo de uma jornada interior e emocional que ela nunca esqueceria. Enquanto se deitava em sua barraca, sentiu o corpo ainda quente, a mente inquieta e os olhos marejados, não de tristeza, mas de uma emoção que ela não sabia nomear. Sabia que, a partir daquele dia, nada mais seria igual. O sol da manhã rompendo timidamente pelas frestas das árvores, trouxe a Mariana uma sensação de renascimento. O ar da floresta era puro, fresco, e a natureza ao seu redor parecia respirar junto com ela. Mas, apesar da beleza, seu coração permanecia inquieto. A lembrança do toque firme de Rafael, a voz intensa e o olhar penetrante não a deixavam em paz. Enquanto se levantava para começar mais um dia de atividades, a ansiedade misturava-se com a curiosidade. O que aquele acampamento poderia revelar além de seus limites físicos? Quais emoções o convívio com Rafael despertaria em sua alma? O café da manhã foi rápido, feito à beira da fogueira, e logo o grupo se preparava para o desafio maior do dia, uma escalada em rocha natural, seguida de uma caminhada até uma cachoeira isolada. Para muitos, seria apenas uma aventura. Para Mariana, era um teste silencioso entre seu compromisso com Rubens e a chama incandescente que começava a arder por Rafael. Rafael reuniu o grupo, distribuindo equipamentos de segurança com mãos firmes e hábeis. Mariana sentiu o peso do arnês contra a pele, o frio do mosquetão metálico que brilhava sob o sol. Ele se aproximou para ajudá-la a ajustar a corda, e seu toque causou um arrepio que percorreu toda a sua coluna. Respire fundo, Mariana, disse ele com voz baixa, quase um convite. Confie no equipamento e, principalmente, em você mesma. Ela assentiu, tentando controlar a respiração, mas seus olhos fixaram-se nos dele por um instante que parecia dilatar o tempo. Havia algo em Rafael que transcendia a simples força física. Ele transmitia uma segurança que tocava lugares profundos em seu ser. Enquanto a escalada começava, Mariana sentiu a tensão dos músculos trabalhando, o suor escorrendo pela testa, o coração pulsando forte. Rafael era um instrutor atento, encorajava a todos, mas quando chegava perto dela, sua presença era ainda mais intensa, quase elétrica. Em um momento de dificuldade, quando seu pé escorregou numa pedra lisa, Rafael agarrou seu braço com firmeza, impedindo a queda. O contato foi breve, mas suficiente para incendiar uma tempestade silenciosa dentro de Mariana. Está segura, murmurou ele, seus olhos tão próximos que ela podia sentir o calor da respiração. Ela queria responder, queria dizer algo, mas só conseguiu engolir o nó que se formava em sua garganta. O acampamento, a natureza, Rafael, tudo conspirava para uma sedução lenta, quase irresistível. Após a escalada, o grupo seguiu em direção à cachoeira. O som da água batendo contra as pedras era como uma música hipnotizante, e o ar úmido enchia os pulmões, revigorando os sentidos. Mariana observava Rafael liderar o caminho, sua figura masculina esculpida em movimentos ágeis e seguros.
Quando chegaram, Rafael convidou todos para um momento de descanso e reflexão, à beira da água cristalina. Ele falou sobre a importância de estar presente, de sentir cada instante, cada emoção, sem medo. Mariana sentou-se em uma pedra próxima, sentindo o sol aquecer seu rosto, e a brisa suave acariciar sua pele. Seu olhar cruzou com o de Rafael mais uma vez, e, dessa vez, ele sorriu para ela, um sorriso carregado de significado, de promessa silenciosa. Aquele dia trouxe a Mariana um misto de sensações, o prazer da aventura, a adrenalina dos desafios físicos e, sobretudo, a turbulência interna de desejos conflitantes. Quando a noite caiu novamente, o acampamento se iluminou com a fogueira, criando um cenário quase mágico. O grupo compartilhava histórias e risadas, mas Mariana se sentia deslocada, como se vivesse entre dois mundos. Rafael se aproximou dela depois que todos foram para suas barracas. O ar entre eles parecia eletrificado. Você está diferente, Mariana, disse ele, com um tom de voz suave e provocativo. Posso sentir isso. Ela olhou para ele, sem saber exatamente o que responder. O que Rafael via em seus olhos? Um desejo reprimido, uma dúvida que consumia? Não sei, murmurou. Ela. É tudo tão novo, tão confuso. Ele se sentou ao seu lado, a proximidade tornando a atmosfera carregada de tensão. Às vezes, para encontrar quem realmente somos, precisamos sair da zona de conforto, disse ele. Se permitir sentir. Não é fraqueza, é coragem. Mariana sentiu a verdade daquelas palavras, e um calor intenso subiu pelo corpo, invadindo seus pensamentos. Naquela noite, sob o céu estrelado, o conflito entre a lealdade a Rubens e a atração avassaladora por Rafael tornou-se impossível de ignorar. Ela sabia que os próximos dias seriam decisivos, que aquela aventura na floresta não era apenas sobre desafios físicos, mas sobre o despertar de uma paixão que poderia mudar tudo. A escuridão da floresta parecia envolver tudo ao redor do acampamento, criando um manto de mistério e silêncio, que só era quebrado pelo estalo ocasional da madeira queimando na fogueira. O cheiro da fumaça misturava-se ao perfume terroso das árvores, enquanto o céu se cobria de estrelas que brilhavam como pequenos faróis na imensidão da noite. Mariana estava sentada perto do fogo, os olhos fixos nas chamas que dançavam, refletindo a inquietação que sentia por dentro. O calor da fogueira contrastava com o frio suave, que começava a se instalar no ar. Mas o que realmente fazia seu corpo arder era a lembrança dos toques de Rafael durante o dia, as mãos firmes, segurando seu braço, o calor do seu corpo tão próximo ao dela, a voz baixa sussurrando segurança e desafio. Ela vestia uma camiseta leve e calça confortável, mas naquela noite, parecia sentir o tecido como uma barreira entre ela e o desejo crescente que pulsava em seu corpo. A cada movimento, sentia o contato da roupa na pele como um estímulo a mais, e a mente lhe pregava imagens que não conseguia controlar. Rafael estava ali perto, sentado em uma pedra, seu corpo imponente à luz do fogo. Ele parecia calmo, mas seus olhos tinham um brilho intenso, como se guardassem segredos profundos. Quando percebeu o olhar que Mariana lançava, um sorriso lento e provocativo surgiu em seus lábios, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Ele se levantou e caminhou até ela, o som dos passos no chão coberto de folhas secas ecoando na noite. Parou a poucos centímetros, a presença dele preenchendo o espaço entre eles, deixando o ar pesado de antecipação. Mariana chamou ele, a voz baixa, quase um convite. Ela levantou a cabeça e encontrou seus olhos, tão próximos que podia ver o brilho dourado das íris refletido pela luz do fogo. Sim, respondeu, tentando parecer casual, mas a voz saiu trêmula. Rafael estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela, a ponta dos dedos deslizando pela pele macia, provocando um arrepio que se espalhou por todo o corpo dela. Você não precisa esconder o que sente, murmurou ele, a respiração quente beijando a pele perto da orelha dela. Aqui, ninguém vai julgar você. Mariana sentiu o rosto corar, mas não desviou o olhar. A verdade era que ela queria muito mais do que apenas um toque ou um olhar. Queria sentir, experimentar, se perder naquele homem que despertava nela sensações tão intensas. De repente, Rafael inclinou-se e seus lábios encontraram os dela num beijo lento, carregado de promessas. Mariana correspondeu, o corpo se arqueando para mais perto,
os braços envolvendo-o num abraço que dizia tudo o que as palavras não ousavam expressar. A fogueira crepitava, lançando sombras que dançavam sobre suas peles. O cheiro de madeira queimando misturava-se ao calor do momento, criando um cenário quase sobrenatural. Quando os lábios se separaram, Rafael sussurrou: "Venha comigo." Sem esperar, ele a conduziu para um canto mais reservado do acampamento, onde as árvores formavam um abraço protetor, e a luz do fogo não alcançava. Mariana sentiu o coração pulsar com força, a adrenalina correndo pelas veias como um fogo selvagem. Lá, sob a sombra das folhas, Rafael a puxou para perto novamente. O corpo dele escolado, sentindo o calor de cada centímetro da pele exposta. Suas mãos exploravam com delicadeza, despertando cada ponto sensível, enquanto o silêncio da noite parecia conspirar para aumentar a intensidade do momento. Mariana fechou os olhos, deixando-se levar, esquecendo por um instante tudo o que aprendia. Ao passado, ao noivado, aquela vida que começava a parecer distante. Tudo o que importava era o toque de Rafael, a forma como ele a fazia sentir viva, desejada, mulher. O tempo perdeu significado, enquanto se entregavam àquela paixão silenciosa, a cada toque, a cada suspiro, a cada beijo que aprofundava o desejo, que crescia entre eles. Por fim, quando a respiração se acalmou e os corpos se acomodaram um contra o outro, Mariana sentiu uma mistura avassaladora de medo e prazer. Sabia que estava trilhando um caminho perigoso, mas naquele momento, não queria voltar atrás. "Eu preciso que você saiba", disse ela, a voz baixa e cheia de emoção, "que tem um noivo." Rafael sorriu, beijando-lhe a testa com ternura. "Eu sei", respondeu ele, "mas aqui, agora, você pode ser apenas você." Mariana deixou-se ficar ali, abraçada àquele homem que despertava nela uma nova vida, um desejo ardente e proibido. A noite avançava, e com ela, uma história que prometia ser intensa, cheia de paixão, dilemas e escolhas difíceis. A manhã seguinte despertou Mariana com a cabeça pesada, os sentidos ainda imersos no calor da noite passada. A brisa fresca da floresta invadia a barraca, misturando-se ao aroma da terra molhada e da vegetação densa. Ela ficou alguns instantes imóvel, o corpo ainda eletrizado pelas sensações que Rafael havia despertado nela, mas o peso da culpa e da dúvida apertava seu peito. Vestiu-se lentamente, o toque do tecido frio contra a pele contrastando com a chama que queimava em seu interior. Sabia que a decisão que tomava naquela jornada era mais do que um simples momento de prazer, era um divisor de águas em sua vida. Ao sair da barraca, percebeu que o acampamento já estava em atividade. O grupo se preparava para a trilha do dia, que prometia ser a mais desafiadora até então, uma caminhada longa e exaustiva, até um mirante escondido, passando por terrenos acidentados e estreitos. Rafael estava ali, como sempre, comandando o grupo com a mesma presença firme e envolvente. Quando seus olhos cruzaram os de Mariana, um sorriso discreto, quase de cumplicidade, iluminou seu rosto. Ela desviou o olhar rapidamente, tentando controlar a tempestade que ameaçava explodir dentro dela. Durante a caminhada, Mariana se esforçava para manter o foco na trilha, na respiração, no ritmo dos passos. Mas a mente insistia em vagar, retornando sempre à noite passada, aos toques, aos suspiros, aquele beijo que parecia ter marcado sua alma. Rafael a acompanhava de perto, suas mãos às vezes roçando levemente a dela, um contato sutil que fazia o sangue pulsar mais rápido. O cheiro dele, a pele quente sob a luz do sol filtrado pelas árvores, tudo aumentava a sensação de desejo que crescia a cada minuto. Em um momento de pausa para descanso, o grupo parou perto de um pequeno riacho. Mariana sentou-se em uma pedra, molhando os pés na água fria, enquanto Rafael se aproximava. "Você está diferente hoje", disse ele, com um sorriso suave, mais intensa, mais viva. Ela o olhou, surpresa com a percepção dele. "Talvez seja o acampamento", respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. "Ou talvez eu esteja começando a entender mais sobre mim mesma." Rafael sentou-se ao seu lado, o espaço entre eles diminuiu, e a proximidade tornou o ar ao redor quase palpável. "É natural", disse ele. "Quando nos permitimos sentir de verdade, as emoções ficam à flor da pele." Mariana sentiu o calor subir ao rosto, a vontade de se entregar aumentando a cada palavra dele. De repente, Rafael segurou sua mão, os dedos entrelaçando-se aos
dela com uma firmeza gentil. Eu quero que saiba que, apesar de tudo, estou aqui para você, murmurou. Para o que você precisar, sem pressa, sem cobranças. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo aquela promessa silenciosa, o conforto e a tensão misturados naquele gesto. Mas a realidade logo bateu à porta da consciência. O rosto de Rubens apareceu em sua mente, a voz dele, o sorriso carinhoso, e a promessa de um futuro juntos. Mariana sentiu a dor da traição, não só a ele, mas a si mesma, por se deixar levar por algo tão proibido. O dia continuou, cheio de desafios físicos e emocionais. Mariana enfrentava as trilhas difíceis, o cansaço e o medo, mas era o embate interno que mais a consumia. A cada olhar, a cada toque sutil de Rafael, ela sentia a linha entre o certo e o errado se desvanecer, deixando apenas uma sede de viver aquilo que seu coração exigia. Naquela noite, enquanto o acampamento se recolhia, Mariana ficou acordada, olhando para o céu estrelado através da abertura da barraca. As estrelas pareciam brilhar com uma intensidade nova, refletindo as chamas internas que ela tentava controlar. Então, a barraca foi aberta com cuidado, e Rafael entrou silenciosamente. Ele se sentou ao lado dela, o olhar carregado de uma ternura que misturava desejo e compreensão. Eu sei que não é fácil, disse ele baixinho, mas você não está sozinha. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem escapar, e pela primeira vez, deixou-se vulnerável. Eu não sei o que fazer, confessou, a voz trêmula. Quero ser fiel a Rubens, mas você me faz sentir coisas que nunca senti antes. Rafael envolveu-a num abraço caloroso, seu corpo firme e reconfortante contra o dela. O coração é um labirinto, Mariana sussurrou. Às vezes, precisamos nos perder para finalmente nos encontrar. Ela repousou a cabeça no peito dele, sentindo o ritmo forte e constante daquele coração, que parecia bater em sintonia com o seu. Naquele momento, entrelaçados na escuridão da floresta, Mariana percebeu que o acampamento era muito mais do que uma aventura física, era uma jornada para dentro de si mesma, um caminho de descobertas, desejos e escolhas, que mudariam para sempre o curso de sua vida. A manhã seguinte parecia mais pesada. O céu cinzento e a névoa fina que envolvia a floresta refletiam perfeitamente o turbilhão de emoções que consumia Mariana. Ela mal conseguia pensar com clareza, as lembranças da noite anterior ainda vivas em cada centímetro de sua pele, e o conflito entre o amor que sentia por Rubens e o desejo intenso por Rafael, a deixando à beira do descontrole. Enquanto o grupo se preparava para a próxima etapa da jornada, uma expedição noturna, que prometia testar seus limites físicos e mentais, Mariana sentiu um frio na espinha. A expectativa e o medo misturados em seu corpo cansado e agitado. Rafael apareceu próximo, vestindo sua jaqueta resistente, e com aquele olhar firme que parecia atravessar qualquer barreira. Ele se aproximou devagar, e quando os olhos dele se encontraram, a tensão que pairava no ar ficou quase palpável. Você está pronta para o desafio de hoje? Perguntou, a voz baixa, quase um convite. Mariana respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Acho que sim, respondeu, a voz trêmula. Durante a caminhada pelo terreno escuro e desconhecido, o grupo se movia em silêncio, guiado pelas lanternas e pela experiência de Rafael. A noite parecia viva, com sons misteriosos e sombras que pareciam ganhar vida a cada passo. Mariana mantinha-se próxima de Rafael, sentindo o calor dele mesmo na fria noite, cada toque acidental de seus braços enviando ondas de eletricidade pelo seu corpo. O medo do desconhecido misturava-se com o desejo, criando uma sensação única de êxtase e vulnerabilidade. Em um momento em que o grupo precisou atravessar um trecho estreito e perigoso, Rafael segurou firme a mão de Mariana, guiando-a com segurança. O contato foi breve, mas suficiente para que ela sentisse seu corpo responder de imediato. Eles pararam numa clareira protegida, onde a lua cheia iluminava a vegetação em tons prateados. Rafael virou-se para ela, e seus olhos carregavam uma intensidade quase dolorosa. Mariana, disse ele, aproximando-se lentamente, eu não posso mais esconder o que sinto por você. Ela sentiu o coração disparar, a respiração falhar. Eu também não, confessou, a voz mal acima de um sussurro. Então, sem que pudesse resistir, Rafael a puxou para si, seus lábios encontrando os dela em um beijo profundo, cheio de desejo e urgência.
A floresta parecia desaparecer ao redor, deixando apenas o calor do toque, o sabor da pele, o som de suspiros. Aquela noite, entre as sombras e o brilho da lua, Mariana se entregou completamente, esquecendo as promessas, os medos e as dúvidas. Só existia o presente, aquele momento de paixão avassaladora. Mas no fundo de sua mente, a consciência insistia. Rubens esperava por ela. O futuro que haviam planejado, os sonhos compartilhados. Tudo parecia desmoronar diante da força daquela atração proibida. Enquanto Rafael a envolvia com seus braços fortes, Mariana sabia que sua vida jamais seria a mesma. Estava presa entre dois mundos, entre a razão e o desejo, e o caminho a seguir era incerto e perigoso. A manhã seguinte ao que parecia ter sido a noite mais intensa da vida de Mariana chegou silenciosa e carregada de promessas não ditas. O sol surgia lentamente por entre as copas das árvores, tingindo o céu de um rosa suave, enquanto a névoa ainda dançava entre os troncos, criando um cenário quase mágico. Mas para Mariana, o mundo parecia girar em torno de um único ponto fixo, Rafael. Cada pensamento, cada suspiro, girava em torno daquele homem que havia despertado nela uma chama tão ardente quanto perigosa. Ela ainda sentia o calor de seus braços ao redor de seu corpo, o sabor dos seus beijos, a suavidade de suas mãos explorando sua pele com uma mistura perfeita de força e delicadeza. A memória daquela noite a fazia estremecer, o desejo pulsando forte mesmo na calmaria da manhã. Porém, a realidade era implacável. Mariana sabia que havia cruzado uma linha invisível, uma fronteira entre o que era aceitável e o que seria carregado de consequências. Rubens estava lá, esperando por ela, prometendo um futuro que agora parecia distante, como um sonho quase esquecido. Com o coração apertado, ela se levantou da barraca, o corpo ainda mole de cansaço, mas a mente pesada com o peso da culpa e da paixão. O acampamento já fervilhava de vida, o grupo se preparando para mais uma etapa da jornada, uma travessia desafiadora que exigiria de todos coragem e resistência. Rafael a observava de longe, o olhar penetrante e cheio de uma intensidade que fazia o sangue de Mariana correr mais rápido. Ele se aproximou com aquele sorriso que misturava carinho e desejo, e, ao cruzarem olhares, um silêncio carregado de significado pairou no ar. "Está pronta para mais um dia?" perguntou ele, a voz suave, quase um sussurro. Ela respirou fundo, tentando responder com firmeza. "Sim, estou." A caminhada que se seguiu foi árdua e repleta de desafios. O terreno irregular, as subidas íngremes e os obstáculos naturais exigiam de cada um o máximo de concentração e esforço. Mariana sentia as pernas cansadas, a respiração pesada, mas era a tensão interna que mais a consumia. Rafael esteve ao seu lado, ora guiando seus passos, ora trocando olhares que pareciam promessas silenciosas. Em um momento, enquanto ajudava Mariana a atravessar um trecho escorregadio, seus dedos roçaram os dela de uma forma que incendiou novamente seu corpo. O grupo parou para o almoço perto de um pequeno riacho, a água cristalina refletindo a luz do sol, que começava a esquentar o dia. Mariana sentou-se na margem, sentindo a brisa suave acariciar seu rosto, enquanto Rafael preparava algo para o grupo. Ele voltou até ela com um sorriso brincalhão, e um olhar que dizia muito mais do que as palavras. "Você deveria descansar um pouco", disse, estendendo a mão. Mariana hesitou, mas acabou aceitando o gesto, e deixando-se levar para uma área mais isolada, longe dos outros. Ali, entre as árvores e o som tranquilo da água corrente, Rafael a envolveu em seus braços, o toque firme e seguro, que fazia seu coração disparar. Seus lábios encontraram os dela num beijo lento e profundo, a paixão crescendo a cada instante. O tempo parecia desacelerar enquanto eles se entregavam ao desejo, esquecendo o mundo lá fora, as promessas e as dúvidas. Cada toque, cada suspiro, era uma fuga da realidade, um refúgio onde apenas eles existiam. Mas no fundo de Mariana, uma voz silenciosa sussurrava, lembrando-a dos compromissos deixados para trás, dos sentimentos que não podia simplesmente apagar. Quando finalmente se separaram, ela olhou nos olhos de Rafael, a mistura de medo e vontade refletida naquele olhar intenso. "E se alguém nos ver?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. Ele sorriu, confiante. "Então teremos que viver cada momento como se fosse único, sem arrependimentos." Mariana sentiu que,
apesar do medo, havia encontrado uma parte de si mesma que jamais conhecera. Uma mulher livre, capaz de desejar e ser desejada sem culpa. A jornada continuava, mas para ela, o verdadeiro desafio estava dentro de seu coração, dividido entre o passado e um futuro incerto, entre a razão e o desejo ardente que consumia sua alma. O dia amanheceu cinzento e carregado de nuvens pesadas, como se a própria natureza refletisse a tempestade silenciosa que crescia dentro de Mariana. O ar estava úmido, e uma brisa fria soprava entre as árvores, fazendo com que as folhas se agitassem em um sussurro constante. O acampamento estava envolto numa atmosfera tensa e vibrante, que parecia carregar em si o peso dos desejos proibidos e das decisões difíceis que estavam por vir. Mariana acordou com o corpo ainda marcado pelas carícias e beijos de Rafael, a pele sensível ao toque e os sentidos despertos por aquela chama que não se apagava. Ela sabia que estava cada vez mais enredada numa teia da qual talvez não pudesse escapar. A paixão que sentia era avassaladora, mas as dúvidas e a culpa também cresciam como sombras densas que ameaçavam sufocar sua razão. Enquanto se preparava para o novo dia, seus pensamentos se perderam na imagem de Rafael, no jeito como ele a olhava, como a tocava com aquela mistura única de força e ternura. Ela sentia falta dele antes mesmo de vê-lo, e sabia que essa dependência era perigosa, mas não conseguia evitar. O grupo partiu para uma trilha que prometia ser a mais desafiadora até então, uma subida íngreme rumo ao cume de uma colina, que proporcionaria uma vista panorâmica deslumbrante da floresta e das montanhas ao redor. Era uma prova não só física, mas também mental, que exigia foco, coragem e resistência. Rafael liderava o caminho, sua presença imponente e segura iluminando a trilha. Ele lançava olhares frequentes para Mariana, que fazia o possível para se concentrar no caminho, embora sua mente estivesse turbilhonando com emoções conflitantes. Durante a caminhada, em um trecho particularmente íngreme e escorregadio, Mariana perdeu o equilíbrio e quase caiu. Rafael foi rápido, segurando-a pelo braço com firmeza, trazendo-a para perto de seu corpo forte e quente. O contato foi breve, mas intenso, e fez o coração dela acelerar de forma descontrolada. "Precisa confiar em você", disse ele, a voz baixa e carregada de significado. "E em mim." Ela sentiu o calor da respiração dele em seu rosto, o perfume amadeirado que sempre a deixava sem fôlego. O mundo ao redor parecia se fechar, reduzido àquele instante carregado de desejo e promessa. No cume, o grupo parou para descansar e apreciar a vista. O céu escuro e carregado criava um contraste impressionante com a vastidão verde da floresta. Mariana se afastou um pouco, sentindo a necessidade de estar só, de ordenar seus pensamentos confusos. Rafael se aproximou silenciosamente e ficou ao seu lado, os corpos quase se tocando. Ele estendeu a mão, e ela a segurou, sentindo a firmeza e a segurança daquele gesto simples, mas carregado de significado. "Por que você foge de mim?" perguntou ele, com a voz rouca. "Não é simples", respondeu ela, os olhos marejados. "Eu tenho um compromisso, um noivo que me espera." Rafael a olhou profundamente, a tristeza e a paixão misturadas naquele olhar intenso. "E o que seu coração diz, Mariana?" Ela não soube responder. Seu coração estava dividido, dilacerado, entre o amor que conhecia e o desejo que acabava de descobrir. Na descida, a tensão entre eles se tornou quase palpável. O toque de Rafael, o olhar penetrante, a proximidade dos corpos durante a caminhada aumentavam o fogo que consumia Mariana. Por dentro, ao chegarem ao acampamento, a noite já caía, trazendo consigo o silêncio e o mistério da floresta. O grupo se reuniu ao redor da fogueira, as chamas iluminando os rostos cansados e marcados pela aventura do dia. Mariana estava inquieta, seu olhar frequentemente se perdendo na figura de Rafael, que parecia envolto em uma aura de magnetismo quase hipnótico. Quando o grupo começou a dispersar, Rafael a chamou para um canto mais reservado, longe dos olhos curiosos. Lá, sob o véu das estrelas, ele a tomou nos braços e a beijou com uma intensidade que a fez esquecer do mundo ao redor. As mãos dele exploravam sua pele com uma urgência controlada, despertando em Mariana um desejo quase desesperado. "Quero você", sussurrou ele contra seus lábios, "não só por uma noite, mas por tudo que podemos ser juntos." Ela se entregou, perdida na sensação dos toques e beijos que pareciam incendiar sua alma.
A floresta testemunhava aquela entrega, enquanto o vento parecia sussurrar segredos de paixão e redenção. Naquela noite, Mariana se permitiu ser completamente vulnerável, esquecendo as barreiras e as dúvidas, vivendo intensamente cada instante, ao lado de Rafael. Mas, quando finalmente se separaram, os olhos dela refletiam não só o prazer, mas também o medo do que viria depois. Estamos brincando com fogo, murmurou ela, a voz trêmula. Às vezes, é preciso queimar para renascer, respondeu ele, segurando sua mão com firmeza. Enquanto a noite avançava, o silêncio entre eles falava mais do que as palavras poderiam dizer. Ambos sabiam que estavam vivendo um momento único, mas também perigoso, que poderia mudar tudo. E naquela floresta, entre os sussurros das árvores e o brilho das estrelas, começava a se desenhar um destino que nem Mariana, nem Rafael poderiam controlar. O sol despontava timidamente no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de laranja e rosa. A floresta ainda dormia sob o orvalho matinal, mas dentro do coração de Mariana uma tempestade estava prestes a explodir. O último dia do acampamento chegara, e com ele, a necessidade urgente de uma decisão definitiva. As noites intensas ao lado de Rafael tinham deixado marcas profundas, tanto no corpo quanto na alma. Cada toque, cada beijo, havia aberto uma porta para um mundo que ela jamais imaginara explorar, um mundo de desejo, paixão, e também de medo e dúvida. Mas havia outra presença constante em sua mente, uma sombra persistente que roubava sua paz. Rubens, seu noivo, o homem com quem planejava construir um futuro. O pensamento nele fazia seu coração doer, um misto de amor, lealdade e a culpa insuportável de uma traição silenciosa. Enquanto se preparava para o café da manhã, Mariana sentiu o peso da escolha esmagar seu peito. Ela precisava decidir entre o conforto do passado, representado por Rubens, e a promessa ardente de um futuro incerto, mas tentador, com Rafael. O acampamento estava em fervorosa movimentação. O grupo se preparava para a última atividade, uma caminhada que terminaria numa clareira onde faria um ritual simbólico de despedida. Era um momento para refletir, para deixar para trás medos e limitações, e seguir adiante com novos aprendizados. Rafael estava próximo, os olhos brilhando, com uma mistura de esperança e ansiedade. Ele se aproximou de Mariana, o toque de sua mão na dela foi suave, mas suficiente para incendiar novamente seu corpo. O que vai fazer? Perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Mariana olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, não derramadas. Não sei se tenho coragem de abrir mão de tudo que conheço, confessou. Mas também não posso negar o que sinto por você. Ele a puxou para um abraço forte, reconfortante. Seja qual for sua decisão, estarei aqui para você. A caminhada final foi silenciosa, cada passo carregado de significado. Ao chegarem à clareira, o grupo se reuniu em círculo, prontos para o ritual. Rafael e Mariana ficaram lado a lado, mãos entrelaçadas, enquanto o líder do acampamento falava sobre coragem, escolhas e o poder da transformação. Quando chegou a vez deles, Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Era a hora de encarar seus sentimentos, suas dores e suas esperanças. Com voz firme, ela tomou a palavra. Aprendi que a vida é feita de escolhas, disse, olhando para cada rosto ao seu redor, e que às vezes é preciso coragem para seguir o coração, mesmo que isso signifique deixar para trás aquilo que é seguro. Rafael apertou sua mão, um sorriso cheio de orgulho iluminando seu rosto. Ao final do ritual, o grupo se dispersou, mas Mariana ficou ali, olhando para o céu, sentindo a brisa acariciar seu rosto. Ela sabia que precisava resolver o que estava pendente, que não podia mais fugir do confronto com Rubens. Com o coração acelerado, ela pegou o telefone e ligou para ele. A voz dele do outro lado da linha foi um misto de surpresa e preocupação. Mariana, está tudo bem? Precisamos conversar, respondeu ela, a voz firme, apesar do nó na garganta. O encontro foi marcado para aquela mesma noite, no café onde tudo havia começado para eles. Quando Rubens a viu chegar, seu olhar refletiu uma mistura de amor, confusão e medo. Eles sentaram-se frente a frente, o silêncio inicial pesado como uma nuvem prestes a desabar. Mariana respirou fundo e começou a falar, contando tudo sobre o acampamento, sobre Rafael, sobre os sentimentos que haviam brotado inesperadamente em seu coração.
Rubens escutava em silêncio, o rosto impassível, mas os olhos traíam a dor que sentia. Quando ela terminou, ele demorou a responder. Eu te amo, Mariana disse finalmente, mas não posso competir com algo que não conheço. Se seu coração está dividido, precisamos ser honestos um com o outro. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, e naquele momento, ambos entenderam que o que tinham não era mais suficiente. A história deles chegara a um ponto final, e era hora de seguir caminhos separados. Nos dias seguintes, Mariana se encontrou com Rafael novamente, o encontro marcado na mesma clareira onde tinham compartilhado tantos momentos. Lá, sob a luz do entardecer, eles prometeram um ao outro que, independentemente do que viesse, não negariam o que sentiam. Mariana sentia-se livre, embora ainda assustada com as incertezas do futuro. Rafael a segurou firme, os olhos brilhando com a promessa de um novo começo. Vamos enfrentar tudo juntos, disse ele. E assim, naquele pedaço de natureza selvagem, duas almas entrelaçadas começaram a escrever um novo capítulo, feitos de paixão, coragem e a esperança de que o amor verdadeiro é aquele que nos faz renascer, mesmo diante das adversidades.